Tiny Tim. Eu tenho certeza que você não sabe quem foi esse cara, mas eu tenho certeza que você já deve ter ouvido uma música dele, como por exemplo, a Tiptoe to the Tulips. Mas enfim, esse vídeo foi feito para falar sobre essa música. Então se você quiser ver um vídeo sobre a história do cantor, assiste o vídeo do Arthur. Mas enfim, hoje nesse vídeo eu vou falar como essa música era alegre, mas acabou se tornando de terror. E foi lá no TikTok. Mais uma vez o TikTok me decepcionando. Mas primeiro eu preciso contar como surgiu essa música. Mas enfim, como eu falei no começo do vídeo, ela foi feita pelo Tiny Tim, que pra muitos foi um cantor muito estranho e bizarro, mas na minha opinião ele foi um gênio. E a música mais famosa dele é essa. Eu conheci a música no canal do Arthur, porque a abertura dele era essa. Sem exceção. Eu achei bem interessante e peculiar, até porque era um tipo de música bem diferente do que eu geralmente escuto. E dando mais uma aprofundada, eu descobri várias músicas dele. Mas enfim, voltando pro assunto, o Tiny Tim tinha uma característica marcante, que era a sua voz de falsete. Por isso que nas músicas ele tem uma voz mais fina. E uma curiosidade que eu acho que poucas pessoas sabem, é que não foi ele que criou essa música. O compositor da música foi o Nick Lucas, que é uma música de 1944. E o Tiny Tim nasceu nos anos 30 e ele gostava dessas músicas. Até porque numa entrevista que ele fez, ele queria trazer aquelas músicas boas antigas para hoje. Por isso que ele fez algumas versões de algumas músicas com a sua voz de falsete. E a Tiptoe to the Tulip é uma delas. E por incrível que pareça, ela se tornou a música mais popular dele. Então em 1968, o Tiny Tim lançou um álbum chamado Good Bless, que foi o primeiro álbum dele e o mais famoso. E lá tinha muitas músicas, como por exemplo a Tiptoe to the Tulips. Mas então, aí você me pergunta, por que as músicas viraram de terror? Bem, eu acredito que seja a voz dele, até porque essa voz de falsete não é muito utilizada atualmente. Então eu acredito que meio que você que não está acostumado com esse tipo de som acaba se estranhando na primeira vez que você escuta. E também pelos seus gritos que ele fazia durante a música. Mas além do fato disso, é que a música fez parte de um filme de terror chamado Sobrenatural. E por causa disso, essa música ficou um pouco mais famosa. E né, ela ficou famosa em um filme de terror. Então eu acho que também isso é um dos fatores. Mas hoje ela tá bem famosa por causa do TikTok. E é uma música boa, só que acabou se transformando nisso. Mas não, é uma música normal. Então mais uma vez o TikTok fazendo músicas de romance boas se transformaram em músicas de terror que as pessoas acham estranho. E também as pessoas falando que essa música era assombrada. Eu só queria comentar pra vocês como o TikTok ele transforma músicas boas em músicas estranhas. Mas então é isso, e falar que isso é uma bosta. E se você acha que essa música é ruim, vai tomar no meio do olho do seu...